Podcast Literatura e Cosmologia Afro-Brasileira. Organização: Podcast Leove, Literatura e Outras Viagens. Apresentação: Kátia Nascimento. Siga-nos nas redes sociais: Podcast Leove e Oficina Literária.km. Estamos começando então mais um episódio de Literatura e Cosmologia Afro-Brasileira, especificamente falando sobre Umbanda. E nesse episódio a gente tem um convidado mais especial. Ele já esteve presente no podcast Leov e agora ele faz parte desse projeto também encabeçado aí pela Kátia Nascimento. Falando em Kátia Nascimento, e aí, Kátia, como estão as coisas? Oi, Eduardo, tudo bem contigo? Então, hoje a gente tem realmente uma ilustre presença aqui no nosso episódio. Eu vou ler o texto dele e depois eu vou chamá-lo. Nasci em um sábado pela manhã, enrolado no cordão umbilical. Aos 3 anos, descobri que as letras tinham significados. Aos 5, a interrogação. Aos 9, não era sintético. Aos 12, quis ser metonímia. Aos 15, conquistei a exclamação. Aos 17, vi os morfemas. Aos 18, fui liberado do tiro de guerra, virei perífrase. Aos 20, estava no palco. Aos 26, desenredei a linguística e atuei com meninos e meninas de rua. Aos 35, recebi o maior presente, aquela que me trouxe a felicidade. Aos 40, desvendei uma ligeira maturidade e ironia. Fui morar só. Aos 45, recebi o prazer de viver no adjunto adverbial de companhia. Aos 50, tomei remédio para pressão e usei óculos até para atender o telefone. Aos 51, lancei o primeiro romance, O Namorado do Papai Ronca. Aos 53, contei o segundo livro, Coração Peludo. Aos 55, louvei os antepassados com o livro de contos Outras Vozes. Aos 57, quase tudo junto, soltei De Rua, Bombons Sortidos e Luísa. Hoje, com quase 60, me divirto cometendo escritos. Este é Plínio Camilo. Querido Plínio Camilo. Plínio cometendo escritos, Plínio. Como que é isso? E sim, aí só tem uma atualização. Eu, hoje, com 60 e semi-vacinado, cometo escritos. Né? Semi-vacinado, só a metade, né? É, só a metade. Tomei uma dose. Estou semi-vacinado. Agradeço o convite, Eduardo, Kátia, de poder colaborar nessa conversa. Sempre é bom, sempre é necessário a gente conversar. Conversar sobre literatura é ótimo, querido. Sim, é ótimo. sim. Sim, e esse nosso tema, que é agora Cosmologia Afro-Brasileira, né? Acho que já te falei sobre isso, né? Que a gente escolheu cosmologia por causa do livro da Ana, né? A Ana Russi. Ela escolhe cosmologia afro-brasileira para falar de Umbanda, Candomblé e Batuque. Ela faz uma pesquisa acadêmica e ela dá esse nome que eu gostei e adotei. Eu gosto de literatura e cosmologia afro-brasileira. Como eu sou um bandista, eu foco para a Umbanda, mas eu conheço muitos escritores que têm o candomblé, o batuque, como pano de fundo da sua literatura, né? E é o que eu vejo, aqui eu estou com esse teu livro aqui, Notas de Escurecimento, Contos de Escrevivência. Aqui tem bastante referência ao candomblé, Plínio? Posso dizer que é o candomblé? Pode ser que é o candomblé, sim, mas principalmente de cultura de religiosidade africana, afro-brasileiras. E aí eu tenho umas fusões assim de várias histórias. A gente tem essa ideia, né, dessa África que a gente foi sequestrado. Então eu tenho retomado. Fala para a gente então dessa fusão toda aí. O que eu sempre pesquisei, sempre pesquiso sobre essa questão dessas histórias africanas, né? De todas as Áfricas, né? De todos esses orixás, desses seus homens. Então, para chegar até num ponto mais tribal. Para quê? Mas é por curiosidade. E retomo isso nos meus escritos, né? No Notas de Escurecimento, ele tem uma grande influência, né, nos meus contos,
esses orixás eles Sim. aparecem, tem pano de fundo. Estão também bem forte em alguns contos do Bombom Sortidos, né? Tem alguns que é o Bá, que é o Xum, que é tudo isso, mas nesse momento de cimento, né? Nessa cidade de cimento, né? Então eu sempre trago esses orixás, eles estando junto, eles iluminando esses andares desses personagens. Assim, Sim, eu enxergo, assim, pelo que eu li, um sofrimento, né? O sofrimento das pessoas que chegaram aqui, né? Que vieram da África e que chegaram aqui para serem escravizadas e que se refugiavam. Desculpa. Dos sequestrados. Dos que tu chama de sequestrados, tá certo? Foram sequestrados. E como se fosse um acalanto, né? É um acalanto, né? A religiosidade, ela é sempre um acalanto, seja ela qual for, né? E eu acho que os negros se valeram, né? Dos orixás, né? Na Umbanda, nós temos 7 orixás, a gente cultua 7 orixás, né? E o candomblé, ele vai só aumentando, né? Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, tem Oxóssi tem Ossanha, tem, né? Que são todos da mesma natureza ali, né? É muito dessa questão, imagino, vejo e sinto que é muito por causa dessa fusão que houve nos tumbeiros, né? Porque foram homens de várias Áfricas, de vários lugares da África, que ali, naquele tumbeiro, ou a partir daquele tumbeiro, né, a partir desse sequestro, começam a falar, olha, sabe, lá na minha terra tem um orixá assim que é do trovão, e eu chamo de Zé. Aqui eu tenho um que chama de Xangô. Legal! Isso. E faz aquelas fusões das histórias, né, porque é da memória. E bem a ideia da religião, do religar, não só religar com os céus, mas religar com a terra. Né? Então, é esse trazer essa terra de novo. Então, essa religiosidade... Verdade, né? Porque a Umbanda, o candomblé é muito terra, né? Muito terra. Inclusive, a gente trabalha com os pés no chão, né? Exato. Me diz uma coisa, Plínio, tu tens uma oficina, né? Que fala especificamente sobre isso, né? Sim, tem. E é essa aqui, que é de notas de escurecimento? Tem esse nome? Exatamente. Fala para nós aí sobre, então. Também, porque assim, eu gostei desse nome. Aí o Eduardo ia falar alguma coisa. Assim, Desculpa, Eduardo. Não, tranquilo. Acho que a palavra era secretismo. É isso que você está procurando? Não. Não, secretismo É uma amplificação do orixá. Sim. Eu acho que não é essa palavra ainda, mas é mais ou menos isso. Então, porque o rei das matas é Oxóssi, mas aí tem desmembramentos. Desmembramentos, era essa palavra que eu queria. Sim. Né? Sim, e que esse, né, nem desmembramento, mas você ter todas as fusões, né, ou essas elisões, ou esse ajuntamento. Você tem o Logum Edé, que em umas correntes ele é filho de Oxóssi com Oxum. Tem outros que ele é namorado, né? Que lenda é essa? Quem é esse Logum Edé? Que se firmou aqui como Logum Edé. E há muitos orixás que a gente quase nem conhece aqui, que são cultuados na África ou alguns lugares do Brasil. Então, o dano, né? O dano do sequestro, né? E aí o que você estava falando, eu tenho essa oficina, ou pelo menos essa linha de palestras, que lógico, ele fala dessa questão da religiosidade, mas ele fala muito mais do Nota do Escurecimento, ele fala da escrita negra, né? Então, desse chegar essa escrita aqui no Brasil e todas as influências e como que ele vai a partir, né, do sequestro, né? A partir do sequestro e como tem essa retomada. E não consigo não ver essa palestra simplesmente e aí não entrar nessa questão do ser negro hoje, ser negro amanhã. Claro. E como é que tu desenvolve aí? Faz uma propaganda da tua oficina. Perfeito. Então, isso eu faço de várias formas. Ou faço com alguma plataforma parceira, né? Como a Diáspora Beck ou Revista África e Africanidades, né? Ou eu, em determinado momento, eu estou tentando fazer todos os meses, a cada 2 meses, eu fecho um grupo, faço a divulgação, notas de escurecimento, vivência, e faço isso. E também vendo. Fiz para o Sesc Ribeirão, fiz para vários Sescs. Assim. E as pessoas têm oportunidade de escrever sobre? Aí é outra oficina. Aí é outra oficina. São 2 outras oficinas. Tem o Encontros Pretos, que é uma oficina de contos.
a partir de textos de autores negros. E tem o Encena Pretos, que é a partir de textos teatrais negros, né, feito por negros, que a gente faz toda uma questão da escrita dramatúrgica negra também, assim. Então a gente retoma com um tema, retoma com a fala, retoma com os exemplos, né? Porque, por sorte e por mérito, já tivemos antes muitos escritores negros que fazem dramaturgia. Inclusive tu, né? Também, também. Inclusive, tu conta aí para nós como é que é isso. Eu sei que tu é professor, escritor, ator. Essa sim. Entreguei a idade já de começo. Então, a gente já entregou a idade, 60, então, né? Assisti Vila Sésamo, assim, todas essas coisas. Então, isso é tranquilo. Vila Sésamo, primeira versão, ainda com a Armando Bogos e a... Eu também. Então, o Eduardo nem era nascido. Imagina, nem brilho dos olhos ele era. Em muitos lugares aqui no Brasil tiveram grupos negros, né, de teatro negro, só que não era muito divulgado e não existia em todos os lugares, não tinha a mesma quantidade de outros grupos, né? E aí haviam poucos, né? Principalmente na década de 80, década de 70, havia poucos textos nacionais negros, ou pelo menos assim, difundidos. Então, havia uma dificuldade desse ator negro trabalhar. E aí você trabalhava ou em grupos, ou criava grupo, ou acabava escrevendo os textos. E aí isso é interessante do teatro, porque o teatro é uma coisa que te toma e você não entra só para ser ator, você acaba sendo ator, iluminador, sonoplasta, escritor. Né? Você acaba escrevendo, dirigindo e fazendo tudo isso. Em determinado momento, resolvi eu estudar um pouco mais sobre essa questão do teatro negro, da questão da carpintaria teatral, do teatro negro, e agora dividir essas ideias para você começar a trabalhar com as pessoas. E tem aparecido bastante gente interessada em escrever para teatro, principalmente mulheres. Isso é muito legal, porque nós também temos grandes dramaturgos fazendo isso, mas temos muito mais mulheres querendo escrever sobre teatro, escrever sua história, fazer essa, né, como na literatura negro-brasileira, contar suas histórias, né? Trazer à luz seus pontos de vista. E tu tá escrevendo para teatro, então? Também eu tenho essa coisa. Eu como escritor eu gosto de lutinha, gosto de aventura. Né? Eu gosto de história com lutinha. Lutinha é bom. Tem lutinha, né? Gosto, lógico, com todo, né? Mas gosto dessa história. Então eu fiz uma adaptação de uma história que aconteceu aqui em São Paulo, que é conhecida como o crime do restaurante chinês. Foi um acontecimento que aconteceu no Carnaval de 1938, um assassinato, e que o Boris Fausto fez todo um estudo, fez um livro, sabe, daquela questão da microhistória, tudo, e eu fiz uma adaptação. Por quê? Porque falta aqueles textos para bastante gente, sabe, aqueles textos para 20 personagens, essas coisas todas. Então, eu tenho terminado essa adaptação. Fora textos pequenos, monólogos, assim, que quem sabe eu consiga fazer isso, publicar essas ideias. E eu sei que tu ganhou um prêmio, né? Com algum livro. O meu primeirão. O primeirão foi o Namorado do Papai Ronca. Namorado do Papai Ronca. Então, aquela sorte, aquela bênção, né? O primeiro livro, que a minha linha nem é. Eu sou, ou é questão de escrever teatro, ou eu gosto do conto, coisa que a gente já conversou, principalmente do conto curto. E aí, meu primeiro estímulo foi com um prêmio aqui num programa aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, chamado PROAC primeira edição. Então, no primeiro, né, meu primeiro romance, meu primeiro e até hoje, até agora, o único romance, eu ganhei o prêmio. Tá aí, eu não tive ainda o prazer de ler este livro. Então, estamos trabalhando para fazer uma nova reedição dele, né? Porque tu não tens mais? Não, acabou. Olha! Acabou todo. Então, eu vou fazer uma nova reedição. Por quê? Eu acho que eu já falei, então vou repetir. Por causa da minha vida de teatro em São Paulo, quem que eu vou convidar? Os amigos que fizeram teatro, né? Quem que sofreu com a gente? Eu estou lançando um livro. E dentre eles tinha o Rony Guilherme, que é também um diretor, um escritor. Essa questão vive sobre o teatro. E aí ele comprou, leu, virou, ficou muito tempo falando, vamos fazer um filme. Falei, filme não dá, né? Não dá para fazer, vamos fazer série, tá? Ele resolveu
fazer uma série. Então, o namorado do Papai Ronca entrou numa ideia, né, numa série. Ele é um núcleo dentro de uma série que se acontece no mesmo universo, agora que a gente está falando, mesmo universo do namorado, onde acontece o namorado, mas tem vários núcleos. E eu aí estou escrevendo um núcleo, que é o núcleo do namorado do Papai Ronca. E aí estamos saindo agora para virar série, procurar patrocinador. Que bacana, né? Que bacana. E aí já foi filmado, tivemos coisas para filmar. Então, quem é escritor sabe, né, Eduardo, Kátia, assim, você imaginar, você escreve o texto, o diálogo, arruma. E aí eu estou fazendo aqui, mas eu que falo em voz alta, né? Você que escreve. Aí eu mando para lá. Aí eu fui ver uma das gravações, aí você vê atores falando o seu texto como fossem deles. É uma coisa emocionante. É uma coisa assim. Não fica com ciúme? Não. Não. Eu fiquei... Porque, assim, quando você escreve para teatro é para ser visto, né? Não é para... Claro. Né? Você imagina outros tons. E aí mas foi como tu esperava? Superou as tuas expectativas, talvez? Aí que é interessante, porque assim, como eu imaginei, não. Mas aí, como eu transformei como redator, né, o roteirista, sim. Né? Porque aí, como roteirista, eu fiz algumas exigências, essas coisas todas. Como romancista, você induz, você sugere, você brinca, essas coisas todas. Mas aí, como roteirista, não. Você fala assim, ó, tal personagem você quer desse jeito que você vai trabalhar essa questão. Né? O personagem Dantes você quer dessa forma menor que aquele. O personagem tal você quer dessa coisa, tá. Vamos colocar mais, mostrar mais esse Brasil que nós temos, né? Sim. Então, os personagens onde você não descreveu no romance, no roteiro você descreve. Então, fulano é ruiva, ciclano é japonês, o outro para mostrar, porque o que acontece, né? Novelas, essas coisas todas ficam monocromática ou ducromática, entendeu? Então, não, nós temos várias cores, vários temperos, vários calores. É verdade. Então, vamos trazer essa representatividade assim, para o roteiro. E tu faz questão de trazer bastante isso, né, Plínio? Eu tenho visto naquele canal que tu tens, que eu acho que é Notas de Escurecimento. Também. Eu uso isso para tudo, pelo menos. Não, mas é bom. É bom porque chama... A gente já sabe, né? Notas de Escurecimento é o Plínio que está lá, né? Eu não consigo assistir todos, não consegui assistir todos, mas eu volto lá de vez em quando e quero ouvir. Inclusive, eu estou fazendo a curadoria de um projeto aqui que se chama Bula de Livros, e eu coloquei um autor que está na biblioteca daqui, porque esse projeto é assim, a gente vai fazer um zine para distribuir na cidade. E aí Legal. A gente coloca trechos, fragmentos dos livros, dos contos ou poesias, mas esse livro ele tem que estar na biblioteca pública daqui. E tem um autor que eu não conhecia e que tu entrevistaste ele. Cuti. Fiquei interessadíssima em conhecer. Aí fui assistir a entrevista que tu fizeste com ele. Fiquei legal. Encantada com ele. E Cuti é um dos pensadores, né? Ele é um dos escritores, ele é um dos, além do que ele pensa, reflete, tem toda uma teoria em cima dessa questão da literatura negro-brasileira, tanto é que esse termo ele cunhou. E ele é um dos fundadores dos Cadernos Negros, né? Então, eu não sabia, eu não conhecia, olha, desculpa a minha ignorância, não conhecia os Cadernos Negros. Foi por tua causa que eu conheci, por causa desse programa teu. Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei na biblioteca pública aqui, tem os Cadernos Negros. Aí comecei a vasculhar tudo lá, fiquei o dia inteiro lá pesquisando. Então, isso é bom. Bacana, né? Não, e é essa a função, né? Porque pois é. Aí que é interessante. O Notas de Escurecimento e essas outras tarefas minhas, além de escrever, eu me sinto cavalo. Eu sou o cavalo dessa história, então eu quero mostrar isso. Então, você ter descoberto, você ter encontrado isso que eu quero com os Notas de Escurecimento e suas variações, que as pessoas saibam da literatura negro-brasileira. Sim. Né? E o Caderno Negro é uma publicação que está há 43 anos, todo ano aqui. Pois é. Todo ano aqui, né? Pois e que ela não é a primeira antologia negra, já tiveram outras, mas é uma mais marcante e que dá frutos, vários desses. Inclusive, na biblioteca tem
poucos volumes, na verdade. Mas o que acontece? Os cadernos negros, originariamente, você imagina, no final da década de 80, onde nós estávamos tendo todo o boom das editoras, tendo todos os poetas marginais sendo publicados pelas editoras, nenhuma editora quis apostar nos cadernos negros, né? Então, estou falando de 78, 79, 80. O que eles resolveram? Às nossas próprias custas. Nós vamos romper, vamos meter o pé na porta. Então, os cadernos negros são publicados pelos autores. Eles pagam, faz uma questão que pagam. Acaba não tendo, e cada autor, né? Então, volta e meia, nesse Cadernos Negros 43, tem quase 70 autores. Então, eles fazem uma tiragem e dividem entre os autores para eles venderem. Então, eles não têm né, o que vendeu, vendeu. Né? E eles não publicam. Então, de certo, por isso que não tem todos os não cadernos, tem todas. não, todos os o que volumes. o que precisaria talvez nós, e aí eu estou pensando, falando aqui em voz alta e pensando, é a gente pensar numa forma, né, de reimprimir esses todos, ou reimprimir em forma digital, porque eles são importantes, né? Mas aí é conversar com a Esmeralda Ribeiro, que hoje ela e o Márcio Barbosa são os dois eixos dessa história. São eles que estão abrindo o caminho para isso tudo, assim. Que legal, adorei, são os eixos dessa história. Esmeralda Ribeiro, quem mais? O Márcio Barbosa. E a Esmeralda Ribeiro também. Eu entrevistei ela abrilhantou meu programa nesse mês de março. Assim. Muito legal, Plínio. Muito bacana esse trabalho. Tu tens aí, quer ler um trechinho de um texto teu? Tu não tem aí o namorado do Papai Ronca? Eu tenho, mas ele é romance, ele não tem um pedacinho. Um pedacinho. Eu posso até procurar, se vocês, né, me darem um tempo, eu até procuro. Claro. Eu estou louca para ler esse livro e não... Eu estou também desde o começo, lembra? É que o título já instiga, né? Sim. Então, esse livro, ele nasceu com o título, né? O primeiro que ele nasceu foi o título. E aí eu fiz um romance e fiz toda uma história em volta desse título, né? Porque eu assisti várias entrevistas tua. Todo mundo fala isso. Esse título, todo mundo fala do título, né? Exatamente. Então eu vou ler um trecho aqui dele, um trecho, e qual que é a história, né? Pelo menos a síntese do namorado do Papai Ronca. São 6 meses da vida de um menino, Dante, né? Um menino de 11, 12 anos, que ele vai morar com o pai dele no interior aqui de São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo chamada Procópio. Por quê? A mãe dele, ela vai fazer um mestrado lá na Itália. E aí o Dante vai morar com o Heitor, né? Que é o pai dele. E ele não tem problema nenhum com o pai, só que o namorado do pai dele ronca, né? E um pouco que incomoda ele, né? Todos, né? Dessa situação toda. E o que desenvolve nesses 6 meses é esse Dante tentando se inteirar numa cidade, com toda uma arrogância que ele tem. Então, ele tá falando disso. Vou ler um trecho dele, de uma conversa dele com a mãe. Né? A mãe, ele faz uma conversa. Porque também esse romance se passa em 2010. Não é declaradamente 2010, mas é por volta de 2010 falando. Então, um trecho do namorado do Pai Ronca. Que cada capítulo, os capítulos são dia, e o dia é dividido manhã, tarde e noite. O narrador é sempre na terceira pessoa, mas esse narrador só conta o que o Dante vê. Ou conta o que o Dante sabe. O que está fora, o que acontece, ele sabe por terceiros, aí esse narrador narra. Então, deixa eu pegar um ponto aqui dele. Quinta-feira, 12 de agosto, manhã. Responde todas as questões de literatura. É o primeiro a terminar a prova surpresa. Literatura é fácil. Vê Paulo se preparando para jogar um bolo de papel. Conta para a professora e ela repreende a classe. Tira meio ponto de todos. Dante recebe olhares de raiva. Antes do início da aula seguinte, recebe vários bolos de papel na nuca. Tarde. Jogo da volta. Por causa do tapinha nas costas sem entusiasmo, Dante percebe que tem a confiança de Eduardo. Ganho de 2-1. Para um baixinho, você joga muito bem. Valeu. Dante escuta Paulo falando com o Eduardo. Mas ele não é meio enjoadinho? E daí? Joga um bolão. Na frente da escola, Dante vê Eduardo e Alan conversando com uma mulher que parece ser a mãe de alguém. Minha mãe quer falar com você, chamou o Eduardo.
Dante vai perto da mulher. Sim, você me é familiar. Parece com a Fátima Neves, é minha tia. Que legal, estudei com ela no Sagrado Coração. Que bom. Então você é filho da Maria Cândida? Não, sou filho do Heitor. Heitor? É, Heitor. Ah, sei. Heitor. Ela se despede e sai correndo, puxando os moleques. Dante lembra que se esqueceu de perguntar o nome dela. Encontra o avô dando passeio no final da tarde e andam juntos. Param na praça para um refresco. Termina hoje, vô? Termino. Procópio estava muito feliz, mas tinha suas dificuldades. Dormia no teto da prefeitura. Era o teto mais alto da cidade. Tínhamos que subir no telhado para dar comida para ele. Mas tudo era brincadeira. Um dia teve uma ventania, e aí termina esse conto, porque daí eu vou dar spoiler dessa história do Procópio. Mas esse é um trecho do Namorado. É danado. Porque eu já estava com vontade de ler, agora tem que... Essa edição tem que sair logo, Plínio. Não, com certeza, tô me animando assim, para fazer essa edição. Porque a ideia foi essa, contar na primeira pessoa, esse narrador nessa primeira pessoa, e dar essa voz desse menino, né? E tem algumas características. Assim. Eu tenho filha, não tenho filho, eu tenho uma filha. E aí eu busquei o ritmo do Dante na minha filha, que é uma medagem. Dante, minha filha, chama Beatriz. Então tem essa coisa. Eu sou legalzinho para título, mas para nome de personagem só uso o nome da família. Então, sabe, Então, o personagem principal meu é Dante, porque é um menino, mas que é Beatriz. Então, eu pedia sempre para minha filha ler, na época, para ver se estava o ritmo legal e eu arrumava. Então, esse Dante ele tem o mesmo ritmo da minha filha tinha na época. Né? Ela era novinha na época, né? Novinha. Ela palpitou. Teve um capítulo que ela pediu para eu enviar para ela, que eu estava fazendo tudo errado, que era aquela conversa no MSN, né? Que aí me falava, dá daqui. Eu fiz devolver, pronto. Então, ela foi minha, né, o escritor dela, ela foi minha escritora nessa parte. Plínio, me diz uma coisa, e tu tens outras oficinas, né? Tu tem outros trabalhos, né? Tenho. O que eu tenho feito. Eu tenho o Encontros de Contos não aberta, Encontros em Cena aberto. Eu tenho um trabalho que foi interessante agora, que é Encontros Jovens para adolescentes, que é completamente, né? É questão de você trabalhar conto curto, sim, você trabalha com todas essas técnicas, né? A gente trabalha com qualquer público, mas para um público jovem. E tem sido muito interessante, porque é um público animado, é um público, né, que você trabalha umas outras coisas e outros valores. Também comecei a fazer uma proposta e tenho os 50 encontros, que é aquele grupo assim com mais de 50. Fazer uma oficina só com esse pessoal mais de 50 tem sido feito. Então, mas eu trabalho com essa oficina. E tem uma que é capacitação para professores, que é o Vamos Falar sobre Racismo, que é uma capacitação para professores para trabalhar a questão do racismo através dos poemas da literatura negro-brasileira, para você poder provocar essa discussão com bacana. isso. Assim. A gente precisa pôr um gás nos adolescentes, porque tem muito adolescente que gosta de ler, que gosta de escrever, então a gente não pode deixar de lado isso, né? Eu conheço gente que diz, adolescente não quer saber de nada, assim, que não é assim, não. Tem quem não quer, sempre teve quem não quer saber de nada, né? Sempre eu fui, existiu, talvez, algumas, né, coisas. Pois eu fui em alguns momentos que eu não queria saber de nada. Mas tem aqueles, eu já tive alunos assim que leram muito mais que eu na idade deles, assim, sabe? Não, eu tive o prazer, isso é muito interessante. Por quê? É só a gente pensar, o Eduardo também, se quando eu tinha 12, 13 anos, eu tivesse um professor falando, vamos escrever? Exato. E aí, eu escrevia qualquer minha coisa e ele não falava, isso é uma dissertação, isso é uma descrição. Ele falava, isso é legal, por que você não faz aquilo? Isso é legal que você fez, parabéns, mas por que você não faz daquele jeito? Parou, deixa, tá certo, tá legal. Que ele desse incentivo à escrita. É diferente. Quando eu estou capacitando ou jovens ou adultos, perfeito, olha, isso não é conto, sabe? Isso é poema, isso é crônica, vale a pena você fazer isso. Por um momento de formação, e não podemos esquecer essa criança, esse jovem, está um momento de formação, valorizar todos os escritos dele. Claro. Né? E não ficar encaixando com uma descrição, sabe, aquela dissertação, essas coisas chatas. Informar a pessoa, né? Botar em forma. Não, realmente isso aí a pessoa perde toda a graça, né? Mas eu não quero escrever. E aí eu não interessava por nada. Assim, só fui interessar em escrever quando eu percebi que o português não era chato só para
para dona Lígia ela para de me encher o saco, que português servia para você contar história, né? Porque português era para dona Lígia ficar falando, ai meu Deus, adjunta adverbial, essas coisas. O que é? Oração subordinada, tá? Meu Deus do céu. Quando comecei a perceber que isso ajudava a história, que aí eu comecei a escrever, né? Então, a ideia para essas crianças, para esses jovens, é isso. É muito mais um curso de desinformação, ou desformatação. Eu sou professora, eu fui professora do Eduardo, né? Inclusive. Por isso que o Eduardo hoje trabalha comigo, né, Eduardo? Nós trabalhamos juntos, faz tempo que a gente está junto. E uma das primeiras coisas que eu pergunto para os alunos é o que tu estás fazendo aqui, né? No curso de letras. Eu vim aqui para aprender a falar português. Eu digo, mas qual é a língua que tu fala, né? Não fala português, né? Então, a gente já desmistifica essa história aí, né? Tu não vai ensinar a pessoa o que é sujeito, verbo, predicado. Tu tem que saber o que isso significa dentro do contexto. Não adianta aprender separado e depois não saber mais onde é que está o sujeito. O cara pega um livro lá e não acha o sujeito do livro, né? Não entende absolutamente nada. Mas ainda tem alunos que vão para a faculdade de letras achando que vão aprender a falar ou aprender a escrever, e não é assim. Em relação a isso, Kátia, eu queria dizer que eu fui para o curso de letras, né? Porque de repente eu precisava aprender uma língua, eu queria aprender a língua inglesa, que tinha voltado de uma viagem, enfim, e tinha percebido que o inglês era uma língua necessária, né? Só que daí acabei me apaixonando pela língua portuguesa. Como não gostar da língua portuguesa, né? Desde a fonologia, né, o som da língua. Eu fiz letras, eu comecei com linguística, mas eu acabei fazendo letras e fiz linguística porque eu queria ser professor. Queria trabalhar com isso, assim. No fim, eu fiz linguística aplicada, né? Fiz mestrado em linguística aplicada. Eu acho que tudo soma, né? Para dar aula, para escrever. Conheci pessoas que já escreviam antes de ir para o curso de letras e que, quando chegaram lá, não escreveram absolutamente mais nada, porque encontraram professores que queriam que eles colocassem dentro de uma estrutura. Tinha gente que estava com medo de parar de escrever depois de fazer o curso, né? Eu conheci gente que parou realmente de escrever, né? Precisa se libertar dessas coisas, regras gramaticais, conceitos fechados, né? Porque senão não consegue ir avante mesmo, né? Mas depois que a gente se liberta de tudo isso, tudo que a gente aprendeu no curso de letras serve para a gente escrever, né? Mas precisa se libertar primeiro, né? E hoje eu continuo no caminho que eu estou na psicanálise, né? Estou estudando psicanálise, Sim. Então análise do discurso, linguística, é o que tem. Exatamente, né? Que essa questão da análise do discurso precisaria ser básico em tudo, né? Para a pessoa precisar não fazer todas Principalmente hoje, né? Nossa, não, né? Precisamente hoje e amanhã. Sim, querida. Lídio, eu sei que tu usa umas técnicas diferentes em oficinas, né? Mas eu acho que não vem da literatura mesmo, né? Vem, eu acho que do roteiro, talvez? Vem do roteiro. Fala para nós. A questão da escaleta do planejamento. Que no roteiro, principalmente no roteiro cinematográfico, você tem isso muito, você consegue ter isso no roteiro. Você imagina, você fazer um roteiro que você vai escrever cenas, lugares, essas coisas todas, você tem que fazer o desenvolvimento de tudo, né? Então você planeja quantas cenas, quantas locações, como você vai escrever, a trajetória, a jornada desses personagens, se ele vai daqui até ali, vai acontecer o quê das transformações. Então você tem toda uma escaleta, que você consegue ter isso no romance e no conto, né? Você planejar essa história. Que é aquele planejamento de quantos capítulos você vai fazer, o que você vai falar em cada capítulo, por que você vai falar disso depois daquilo. E no roteiro é isso, né? Quando você faz um roteiro, um dos primeiros materiais que você tem, né? Um dos primeiros é o argumento. O que é o argumento? É a história linear, do começo ao fim. Que no roteiro não necessariamente você vai reproduzir essa história, mas você sabe que você pode pôr aquele meio lá no começo, aquele personagem, aquele fim, você faz essa montagem. Que você pode fazer no romance. Você tem a história linear dele e você faz as quebras e vai contando isso e agregando informação, trazendo personagens, essas outras coisas. Então, o que eu trabalho nas oficinas é
você ter esse planejamento para você poder trabalhar a sua criatividade, né? Sim. Porque o que acontece? Criatividade não é você ficar fazendo improviso em todo momento. Claro. Ou abaixar o Chico Xavier e você ficar escrevendo desesperadamente. Não. Não, isso não é escrita, né? Isso é outra coisa, né? Você precisa de um planejamento. E escrever, né? Ele precisa de uma organização. Ele não é uma coisa assim, né? Que você, eu sinto vontade. Não é, é transpiração. Para isso não ficar torturante, você tem que planejar, você tem que escolher, eu vou escolher que tipo de narrador eu vou fazer, que tempo verbal eu vou fazer, por que eu vou mudar o tempo verbal, vou trazer isso, vou trazer essa informação, vou trazer outra, eu vou ralentar essa informação e dar uma barriga, vou introduzir uma outra história. Você tem que fazer esse planejamento. Então, eu trabalho com essa questão dessa formação. Outros escritores não gostam, acham que isso tolhe a criatividade. Eu acho que não. Para mim, ele disciplina a minha criatividade. Por quê? É você planejar uma viagem. Você vai para São Paulo, vai passar por tal cidade, tal cidade, tal cidade. Se você desviar, você sabe que está desviando. Se você não planeja, você não sabe que você está desviando. Aí você acaba em Campo Grande. Está vindo para São Paulo e acaba em Campo Grande. Eu cheguei. Sim. Acho que tem aquela frase da Alice, né? Da Alice no País Maravilhoso. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, você tem que pôr um fim, você tem que imaginar um fim. Não dá para fazer todo o livro, todo o livro que você escreveu, o livro da sua vida, ele ser aquela coisa que você vive se rasgando para escrever. Não é. Sim. Então, Sim, eu já ouvi alguns... Marcelino Freire mesmo, ele diz que ele senta e escreve, que ele não planeja nada. A gente sabe do Érico Veríssimo, por exemplo, que fazia, na época, imagina, escreveu O Tempo e o Vento, aquela obra riquíssima, né? Ele diz que que ele fazia no chão, colocava um papel no chão e ia escrevendo o nome dos personagens, a ligação que tinha um com o outro. Ele fazia, acho que um mapa, né? Ele mapeava. Exatamente. Ele mapeava. Senão, imagina... Ele escreveu sobre famílias, né? As famílias, a relação que tinha uma família com outra família. Se ele não fizesse essa organização, ele não ia para lugar nenhum mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Então, você tem que fazer essas relações, principalmente você vai escrever um romance policial, por exemplo, que você tem que fazer todas aquelas amarragens. Não dá para ser uma coisa Chico Xavieriana que vai abaixando e os personagens vão caindo. Não. Sabe que uma época eu estava procurando algum aplicativo que ajudasse a escrever, né? Que organizasse isso. E encontrei um que fazia justamente esse serviço de... Ele pedia nome do personagem, descreva um pouco sobre o personagem, qual que é o contexto onde ele vive, qual cidade, qual idade, características físicas, aí falava de um lugar. Então, daí ele montava tipo um mapa mental, alguma coisa assim, ele vai construindo isso. Falando isso, acho que eu vou voltar a trabalhar com esse aplicativo. Sim, mas aí quem desenvolve a ideia? Tu desenvolve a ideia que ele dá? Sim. Ele te dá um... Não dá ideia, Eduardo. Quantas vezes Eduardo. você cita? Não, a ideia é sua. A ideia Mas é sua. É que ele coloca... Ele até mostra quantas vezes cada personagem está sendo citado no que você está escrevendo. Enfim, na verdade é uma fórmula, né? Parece algo... Não sei, mas é uma ideia. Ainda que fórmula é para bula, né? Fórmula, enfim. Veja só, Kátia, é aquela situação. Você é convidada para atuar numa peça. Que atuar assim. E aí seu personagem começa de uma história, você vai trabalhar, você como atriz, você vai trabalhar assim, onde esse personagem estava antes de entrar na peça, antes daquele dia, daquele tempo. E o que ele vai acontecer depois, porque você como ator, a atriz sabe que ele vai morrer no final, ou sabe que ele vai casar no final. Mas aí você constrói aquele futuro, aquele passado pregresso, você constrói as relações. E pelo texto você percebe que aquele seu personagem ele gosta daquela, odeia aquela, e aquele é indiferente. Mas é indiferente no começo da peça. Então você já constrói toda a trajetória desse personagem. Então você se prepara para que aqueles estímulos, né, que sejam orgânicos, aqueles estímulos, e você consiga trabalhar todos aqueles sentimentos que os personagens vão ter que ter, que o autor escreveu aqueles personagens. Aí você assimila aquele autor, aquelas frases, aquele texto daquele personagem, aquele caminhar daquele personagem. E é isso do romance, né? Você constrói seu personagem como você vai fazer as escaletas, as relações, ou do conto. Você pegou ele assim, você imaginou, e como que ele vai reagir com aquilo, com aquela história toda? Aí você sabe.
Porque o teatro é vivo por causa disso, né? Porque você trabalhou todas as reações do personagem. E tem algumas coisas, alguns improvisos. Aí é legal você saber o improviso, porque você faz os improvisos dentro daquele seu personagem. Seu personagem é um homem assado, cozido e frito. Sim. Se vira um rato, ele não vai gritar. Você pode gritar por causa do rato, mas o seu personagem não grita por causa do rato. Se passar um rato no fundo do palco, seu personagem não vai gritar. Você pode aqui se descabelar, mas seu personagem não vai gritar. Então você tem essa relação. Não adianta você ser aquele personagem e viu um rato e o cara sair. Não tem. Acabou a peça, vai embora, devolve o dinheiro. Sim, mas claro. Você trabalha toda essa questão do personagem. Tendo esse, aí o autor que é mais rico, né? Ele tem tudo aquilo ali construído. E às vezes, assim, no meio do caminho, um personagem fala que quer mais aquilo, aí você constrói aquilo para ele, mata aquilo e essas coisas todas. Sim, tu pode fugir, mas dentro da organização, né? Dentro da sua organização. Mas você sabe que você está fugindo. Sim. Fala assim, não, eu vou fugir mesmo, olha, porque assim, o que eu planejei aquele final, eu vou acabar antes. Claro. Né? Porque você planeja um final assim, mas fala, não, olha, é aqui agora que eu acabo. Sim. Não precisa fazer. Bacana. O namorado mesmo, eu planejei tudo, ele, tá. Chegou no último capítulo, eu tava de saco cheio de escrever aqui. Sabe assim, tava de saco cheio. Aí eu fiz uma outra história, quebrei toda a história. Então o último capítulo ele é quebrado porque o autor queria modificar. Até ali, até tá? Beleza, o último capítulo ele faz uma outra coisa meio mais dinâmica, assim. Meio aquela jornada do herói quando ele retorna é rapidinho, né? Demora anos para ir e meia hora volta com ele chega. Mas é bem bacana, que legal. Escuta, tu deixasse de falar em algum outro trabalho que tu tens aí, não? Tem assim, o que me levou para todos esses lugares e que me trouxe para essa questão da literatura negra forte foi o Outras Vozes, né? Que o Outras Vozes ele foi assim, são contos sobre esse negro que ele foi escravizado. Eu fechei um período desde do primeiro sequestro até mais ou menos um dia ou dois depois da abolição da escravatura, e eu conto essa trajetória de vários negros, né? Sempre esses contos contados do ponto de vista deles. Então, o Outras Vozes, ele é o meu primeiro ponto negro dessa minha escrita. Assim, e esse livro tem para vender? Tem, tanto é que a gente está reimprimido, vai sair um grupo forte pela 11 Editora, Outras Vozes. Ele eu gosto muito, ele tem vários contos, com vários sons, com várias vozes, sabe? É muito legal, eu gosto muito dele. Assim. E agora, todos os outros livros. Tem uma novela infanto-juvenil chamada Luísa, que é uma história de uma contadora de história negra, e aí tem o Notas de Escurecimento, os Bombons Sortidos. Assim. Bombons Sortidos são contos também? São contos que não cabiam em lugar nenhum. E aí eu falei, tu fez um bombom sortido. Eu fiz bombom sortido. Lembra daquela caixa de bombom sortido? Onde, eu quero crocante. Então a ideia é essa. Vários gostos. Legal. Muito bom, Plínio. Muito bom conversar contigo mais uma vez. Eu que agradeço, Kátia. Eu que agradeço a sua gentileza do Eduardo. É sempre bom. Agradeço mesmo muito. Olha, muito obrigado. Mesmo. A gente que agradece aqui. A gente teve mais um workshop de escrita aqui, né? É verdade. Está gravando isso à tarde aqui. A gente está te explorando aqui. E outras viagens. Entrou teatro, entrou... Eclético, né? Um negócio muito legal. Conversa super da hora. Eu agradeço. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado como a gente gostou, né, cara? Sim, com certeza. Muito da hora. Uma tarde agradável. Ter uma pessoa assim que traz pra gente um sentimento bom, assim, nesses tempos ruins, é muito legal. Você ouvinte, né? Não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, aí se você não é inscrito no nosso canal, no YouTube ainda. Falando nisso, Plínio, como a gente te encontra nas redes sociais? Eu estou no Instagram, né? No @Plínio Camilo. Tem meu blog, né? Alfarrábios, né? Que é Plínio Camilo WordPress. E no Facebook, Plínio Camilo com 2 L's. Tem um Plínio Camilo, que, né? O outro Plínio Camilo com 2 L's, sou eu. Bem tranquilo. E aguardamos ansiosamente a nova edição aí do seu livro, O Namorado do Papai Ronco. Sim. Olha, vai sair mês que vem, resolvi. Sabe? Isso mesmo. Beleza, olha que legal. Vai sair mês que vem, acabei de resolver. Perfeito, olha. Vamos fazer um episódio Kátia. Só falando desse livro. Será um prazer. Kátia, como a gente te encontra, Kátia? Kátia RS Nascimento
no Instagram, Kátia Nascimento no Facebook e escritacriativa.kn no Instagram, sobre a nossa oficina de criação literária, literatura e cosmologia afro-brasileira, Umbanda. E tu, Eduardo, Exato. conta aí. Olha, eu, Edu Fabrício, aí no Insta, Eduardo Fabrício P no Facebook, e, claro, Literatura e Outras Viagens, né, o seu Leov, @Leov em todas as redes sociais aí, que a gente se encontra por lá. Valeu, até a próxima, galera. Um abraço para vocês. Um abraço. Até, tchau. Até, tchau. D'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando faz luar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. É bonito o canto de Iemanjá, sempre faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Odoiá.